E aí vem aqui a Daniele e ela traz: a omissão de um dos pais pode acentuar o narcisismo do outro? Ou é algo que flui independente disso? Olha, Daniela, é interessante a sua pergunta. A omissão de um dos pais pode acentuar o narcisismo do outro? Eu colocaria da seguinte forma, Daniele. A omissão de um dos pais pode dar munição para o narcisismo do outro. Principalmente para o tipo de narcisismo que versa na direção de uma exacerbação da autorreferência na questão do sofrimento, né? E é pela via da consagração do seu próprio sofrimento que ela manipula e sequestra a consciência dos filhos para atender os seus próprios caprichos. Aí acaba que a omissão, né, de um dos pais vira como uma espécie de álibi incontestável para corroborar a magnitude do sofrimento dela e, com isso, conceder para ela mais instrumentalidade para manipular, pelo quanto que ela tenta impressionar e culpabilizar os filhos por não serem solidários ao sofrimento dela. É óbvio, tá? Que aqui eu acabei de entrar numa linha delicada, tá? A omissão de um dos pais inevitavelmente leva à necessidade de uma melhor compreensão, tá? Entre os envolvidos no contexto familiar. Eu digo isso porque existem muitas mães guerreiras, tá? Muitas mães guerreiras que cumprem papel de pai, papel de mãe e, né, na maioria das vezes o que a gente vê são homens sendo omissos, e isso precisa ser reconhecido. E é óbvio que essa mulher sobrecarregada, né, com muitas funções e tendo que dar conta de inúmeras coisas, ela vai instintivamente contar com a contribuição dos filhos. Ela vai tentar contar com a compreensão até mesmo da sociedade. Porque só quem passa por esse tipo de papel, por esse tipo de situação, sabe, né, o quanto que isso é delicado. Só que por esse caminho, né, exatamente por esse caminho, tem muitas mães, graças a Deus por isso, que conseguem passar por esse papel, desempenhar a sua função sem desenvolver narcisismo. Porque o narcisismo, ele trabalha na ordem do sequestro. É isso que precisa ficar claro aqui na nossa reflexão, para que, senão vai ter muito adolescente aqui tomando essa minha fala como munição para querer utilizar como forma de manipulação contra os seus pais, e isso é um tremendo equívoco, tá? Porque a grande verdade é que a linha do patológico e do funcional não é quando uma mãe exige uma maior solidariedade e compreensão de um filho quando ela se vê sozinha na criação do mesmo. O que nós estamos falando aqui como um narcisismo disfuncional, e que aí sim, Daniele, pode se alimentar dessa omissão, é quando já se está num tempo e numa época onde essa mãe nem sequer está mais sustentando esse filho, onde esse filho já ganhou independência, ele já se autossustenta, mas a mãe, tendo interesse de sequestrar esse filho, ainda
a serviço dos seus próprios interesses, começa a se utilizar de todas as suas vivências sofridas para esse filho, às vezes, não se casar e continuar debaixo das asas dela, para esse filho não ir trabalhar para continuar debaixo das asas dela, para esse filho não se realizar. Aí nós temos um desdobramento narcisístico. E eu acho que esse aspecto ele precisa ser bem refletido para a gente não confundir alhos com bugalhos, porque se o jovenzinho, principalmente criança, ainda está na dependência da mãe, e essa mãe está lidando sozinha por conta de um pai omisso, é muito bem-vindo compreensão. Compreensão. Porque quem quiser criticar, que faça melhor. Essa que é a verdade, né? Que faça primeiro melhor, porque no lugar do outro, só o outro pode dizer. Agora, o que a gente está dizendo aqui são anomalias cuja a notoriedade da disfunção ela começa a se tornar mais explícita. É justamente naquela fase, naquela época onde já deveria se estar estimulando a independência, mas o jovenzinho ainda, mas aquela mãe ainda tenta se ver sequestrando, boicotando os relacionamentos, o trabalho, tudo para colocar aquele filho escravo dos seus próprios caprichos e interesses. E aí nós temos um problema.